Olá, vamos agora continuar o estudo de endereçamento IP. Terminamos a aula passada mostrando alguns exemplos de cálculo de endereçamento. Mostrei como responder essas questões para duas redes. Agora iremos estudar o protocolo DHCP. É um protocolo extremamente importante e que se tornou um padrão de utilização em qualquer rede. E para que serve o DHCP? Ele está relacionado a essa pergunta aqui: como um hospedeiro, como um smartphone, um notebook, um Smart TV, consegue obter um endereço IP para que possa fazer parte de uma rede. Tem duas maneiras. Você pode configurar manualmente ou você pode utilizar o protocolo DHCP, que permite uma configuração de host dinâmica. Ou seja, obtém dinamicamente, automaticamente, endereços IPs a partir de um servidor DHCP, tá? Então, DHCP, antes de tudo, é um protocolo cliente-servidor. Existe o servidor DHCP, existe o cliente, que é aquele que vai requisitar um endereço IP, tá? É um protocolo chamado plug and play, ou seja, você entra numa rede, você só precisa, quando é uma rede Wi-Fi, basta você escolher a rede e colocar a senha, e logo após colocar a senha, ele gasta um certo tempo, que é justamente para esse DHCP entrar em ação e o seu smartphone, o seu computador, trocar algumas mensagens com o servidor DHCP até que o seu computador tenha o endereço IP e a partir daí possa se comunicar na internet. O DHCP, ele utiliza protocolo de transporte UDP nas portas 67 e 68, tá? Então, pensando aqui no cenário aqui do Windows 10, se você for vir aqui em conexões de rede, por exemplo, tanto na rede cabeada Ethernet como Wi-Fi, no momento eu estou conectado aqui pelo Wi-Fi, você pode vir aqui em propriedades, inclusive aqui complementando a aula passada sobre endereçamento, você vem aqui em protocolo IP versão 4, propriedades, aqui você pode optar por utilizar o DHCP por meio dessa seleção, obter um endereço IP automaticamente. Então, normalmente vem marcado aqui e você nunca muda, tá? Então, é justamente o DHCP em ação. Mas você pode escolher manualmente o endereço. Então, para você saber o seu endereço IP, complementando a aula passada, você vem no prompt, digita o comando ipconfig, ele vai mostrar aqui as informações, no caso aqui, adaptador de rede sem fio Wi-Fi 2, que é justamente essa que eu estou usando, tá? Para me conectar na rede. E aqui ele está dizendo qual é o meu endereço IPv4. No momento o meu endereço é 192.68.15.6. Qual é a máscara da subrede que estudamos na aula passada? 255.255.255.0. Ou seja, se eu perguntar qual é o endereço desta rede, desta minha rede, você pode obter da seguinte maneira. Você tem endereço IP de um host 192.68.15.6. Você pega um endereço qualquer,
de algum equipamento, de alguma máquina na rede, e você pega o endereço da máscara 255.255.255.0 e você faz uma operação lógica AND, que é o I, tá? Lembrando que aqui é um AND, né? Aqui, se você nunca estudou lógica booleana, tá? É importante você estudar, tá? Lógica booleana, tá? É o que? 0 e vamos usar este símbolo aqui para representar o I, ou AND. 0 e 0 é 0, 0 e 1 é 0, 1 e 0 é 0, e 1 e 1 é 1. Ou seja, o AND é equivalente ao vezes, a multiplicação na matemática. Então, se você fizer um AND entre o endereço, algum endereço da rede, de algum host, e o endereço da máscara, sempre o resultado vai ser o endereço da rede, tá? Então, se você fizer um AND aqui entre esses dois, o resultado vai ser o endereço de rede, tá? Então, por exemplo, só para ficar claro aqui para vocês, olha só, 192.168.15.6, tá? Lembrando disso aqui em binário, tá? Então, 192. Pronto, espero não ter errado aqui, fui fazendo de cabeça. Isso aqui é o endereço binário associado à interface Wi-Fi do meu notebook nesse momento, tá? Que é esse endereço aqui, certo? E a máscara é esse aqui. Como é que a gente converte? A gente já viu que 255 é 8 uns. Então isso aqui é a máscara. Então se eu fizer um AND, se eu fizer isso aqui, seguir essa lógica aqui, para cada par de bits, por exemplo, 1 e 1, qual é o resultado? É 1. 1 e 1 é 1. 0 e 1 é 0. Então, 0 e qualquer coisa é 0. Tá? Então, naturalmente, o 1 é o operador identidade. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, onde tem 1, eu vou repetir o que está aqui. 1 não muda. E aqui, como aqui é tudo 0, vai 0 vezes qualquer coisa é 0. Então aqui vai ficar 0. E aí, que endereço é esse aqui? 192. Ponto. Isso aqui é 168. Ponto. Isso aqui é 15. E esse aqui é 0. Então, quem é 192.168.15.0? É justamente o endereço de rede. Tá? Então, essa é a lógica que você faz para você saber se dois endereços pertencem a uma mesma rede. Você faz, o operador executa a operação I entre um endereço e a máscara. Tá? Então, se o resultado for o mesmo, quer dizer que aqueles dois endereços pertencem à mesma rede. Ok? Então, foi um complemento da aula passada. Aqui, veja, é o comando ipconfig, é o comando que mostra a configuração da sua rede, diz qual é o IP da interface, tá? Adaptador ou interface podemos considerar como a mesma coisa. O endereço de máscara e o endereço do gateway, que é justamente o roteador, tá? 15.1. Normalmente o roteador tem o primeiro IP válido, que aí o primeiro IP válido é o bit 1, tá? E aí, olha só, vamos vir aqui, ó, propriedades. Se a gente descobriu que essa rede é essa aqui, ó, quer dizer que isso aqui é o primeiro IP
Eu vou tentar fazer uma coisa aqui que não vai ser possível. A gente viu que isso aqui é o primeiro IP e o último IP é 192.15.255, tá? Então esse aqui é o primeiro IP. O primeiro IP da rede. Tá? Esse aqui é o último. A gente viu que esse último IP a gente chama de broadcast. Ele é reservado. Tá? E esse primeiro IP é apenas para identificar a rede. Então na configuração aqui, nessa configuração aqui, eu só posso considerar aqui como endereço IP algum valor entre 1 e 254, certo? Qualquer um ele vai permitir eu alterar. 15 ponto. Não, naturalmente 1 não pode, que o roteador já está usando, né? E não posso usar um IP que já esteja em uso por outro equipamento, senão vai dar conflito de IP, tá? Mas eu vou poder usar aqui 2, 20, 50, 254, mas não vou poder usar o IP que termina com, que é o primeiro, que é o 0, nem o 255, que o 255 é de broadcast, tá? Se eu tentar fazer isso, vou colocar 0 aqui, tá? O DNS normalmente é o próprio roteador, tá? Aqui botar o do Google. Você vai ver que o Windows não vai permitir, porque eu estou tentando usar o primeiro IP da rede como o IP para o meu adaptador do meu notebook. Ele não vai permitir. Ele vai dar uma mensagem dizendo que é uma configuração inválida. Assim como se eu colocar 255, que é o último IP reservado para broadcast. Não vai permitir. Mas qualquer outro valor, ele vai permitir. 254, por exemplo, é o último IP válido, sem problema. Utilizou e vai estar funcionando, tá? Mas na prática, naturalmente, a gente usa automaticamente, que é justamente o DHCP, tá bom? Mas voltando aqui à explicação do DHCP, como é que ele funciona? Olha só, sempre que você, com o seu smartphone, por exemplo, entra em uma rede Wi-Fi de uma loja, da escola, da sua casa, você entra na rede. Se for uma rede Wi-Fi, você vai naturalmente selecionar, colocar a senha e, considerando que a senha esteja correta, naquele momento o seu equipamento vai se comunicar com o servidor DHCP, que no caso da sua casa ou na maioria dos lugares é o próprio roteador, tá? Então o próprio roteador age como servidor DHCP, certo? Então você vem vir aqui, ó. Quando eu coloco o ipconfig/all, ele mostra mais informações. All é tudo. Então ele está mostrando aqui, ó, que ele mostra aqui os servidores DNS, tá? Que normalmente o próprio roteador, aí na sua casa, ele também é servidor DNS, tá? Então é comum que aqui apareça o 92.168, blá blá blá. E aqui está servidor DHCP, exatamente o mesmo endereço do gateway, do roteador. Porque ele vai ser o servidor DHCP, tá? Então aqui está essa figura aqui de um servidor, né, de um gabinete, mas é o seu roteador, na maioria dos casos é um roteador, em redes domésticas. Então o cliente entra aqui, ele para poder fazer parte dessa rede, ele precisa de um endereço IP. Só consegue receber e enviar pacotes na internet ou em uma rede se tiver endereço. Mas como ele vai saber qual é o endereço correto? Ele vai perguntar ao servidor DHCP. E como é o funcionamento? É o seguinte. Imagina aqui você com smartphone ou um laptop. Você, assim que entra na rede, você vai enviar um pacote com origem. O endereço IP de origem 0000, ou seja, é um IP, um endereço IP especial que na verdade não existe, né? Tudo zero. Você vai mandar com a porta 68. Tá? Então aqui o processo DHCP cliente envia um pacote para quem? Para 255.255.255.255. Que endereço é esse? Todos os bits são 1. Isso aqui é um endereço especial.
olha aqui, ó, endereço de broadcast. O que é um endereço de broadcast? Finalmente vamos saber. É um endereço especial que é enviado para todas as máquinas de uma rede. Então, se você, pegando aqui esse exemplo, né, da rede que eu estou conectado neste momento, se o meu computador manda um pacote para esse endereço aqui, esse pacote vai ser enviado e recebido por todos os equipamentos que estão conectados nessa rede daqui da minha casa. Vai para a Smart TV, vai para o smartphone, vai para todo mundo. Então, broadcast significa isso. Enviar para todos. Nesse caso, isso aqui é um endereço que ele está enviando para todos. Por quê? Porque ele não sabe qual é o endereço IP do servidor DHCP. Então, não tem como ele adivinhar. Ele manda para todos. Na porta 67. Então, essas portas aqui são usadas por padrão pelo protocolo DHCP. Tá? 68 pelo cliente, 67 vai ser pelo servidor. Então, esse pacote aqui tem uma chamada, tem um nome que se chama descoberta DHCP, tá? E aqui existe um ID de transação, um identificador de transação. E aí, quando o servidor DHCP recebe esse pacote, ele entende, opa, alguém está querendo entrar na rede. Então, ele manda a oferta DHCP. A origem, ele vai colocar o IP dele, 223.1.2.5 na porta 67, tá? Como o destino aqui foi porta 67, então aqui a origem vai ser porta 67. Vai inverter, né? E o destino vai ser para quem? Manda para todos. Manda para todo mundo. Por quê? Ele não sabe. Isso aqui não tem IP ainda. Então não tem como ele dizer qual é o IP desse. Ele vai nesse pacote aqui, ele vai estar informando qual vai ser o endereço IP que esse computador aqui vai ter. A oferta DHCP. E aqui ele dá um endereço IP pertencente a essa rede. O ID da transação, o mesmo, tá? E aí ele diz, ó, eu sou o servidor DHCP, meu endereço é esse aqui. E aqui tem o TTL, a vida útil, que está a 3.600 segundos, que é igual a 1 hora. Ou seja, essa oferta, esse IP aqui vai valer por 1 hora. Depois desse tempo, vai ter que ser feita uma renovação de IP. Aí agora que recebeu essa oferta, o cliente, né, vai mandar uma requisição. Ó, eu estou querendo aceitar essa oferta sua, desse IP. E aí ele vai e reconhece que recebeu a requisição e finalmente o cliente vai ter esse endereço aqui, 223.1.2.4, tá? E talvez você já tenha notado que às vezes você não consegue fazer um notebook ou um smartphone se conectar a uma rede justamente por falha nesse processo. O sistema operacional coloca uma mensagem: não foi possível receber um endereço IP. Então, por alguma razão, ocorreu uma falha nesse processo do protocolo DHCP. O computador não conseguiu receber o endereço IP do servidor DHCP. Então, às vezes você mandando esquecer a rede e mandar conectar de novo ou reiniciando o roteador faz com que funcione. E agora vem, ok, entendemos como um cliente entra em uma rede, como ele recebe um novo endereço IP, por meio do protocolo DHCP. E agora, como uma rede, pense agora uma rede, obtém a parte de subrede do endereço IP. Obtém a porção alocada no espaço de endereço do seu ISP. Tá, é o seguinte, imagine que você considere um provedor de internet, por exemplo, a Vivo. Vamos supor que ela tem esse alocamento aqui, essa faixa de endereço, tá? Os provedores obtêm uma faixa de endereços. A gente vai saber como, tá? Então vamos supor que a Vivo tem essa rede aqui, tá? 200.23.16.0/20. Quer dizer que ela tem quantos IPs?
2 elevado a 12, é o que falta para chegar em 32. 2 elevado a 12, 4.096 menos 2, 4.094. Né? Claro que a rede da Vivo é bem maior do que isso, né? Ela não só tem apenas 4.094 IPs, tá? Mais um exemplo. Então, aqui está em binário esse endereço. E essa barrinha aqui é justamente o que identifica o tamanho da máscara. Ou seja, daqui para a esquerda é fixo. É o que identifica a rede. Daqui para a direita é a parte variável, a parte do host. E imagine que esse provedor tem várias empresas que são clientes dele. Então, organização 0, 1, 2. Como que vamos fazer para que cada organização tenha a sua própria subrede, que seja independente? A maneira de fazer isso é, por exemplo, aqui nós temos 7 organizações. Então, eu tenho que ser capaz de endereçar a organização 0, organização 1, organização 2, até a 7. Como vamos fazer isso? Utilizando os bits, tá? Então, se antes eu tinha 12 bits para identificar o host, o equipamento, eu vou ter que pegar emprestado 3 bits, os primeiros 3, para endereçar a organização. Então, 000, que é 0, representa a porção que identifica a subrede 0, ou a subrede da organização 0. 001, que é 1. 010 para a organização 2. E, por fim, 111 para a organização 7. Agora, cada uma dessas organizações aqui tem a sua própria subrede, com seu endereço e a sua máscara. A máscara agora tem 23 bits, porque vem até aqui. Então, os primeiros 20 bits servem para você, digamos, entrar na rede do provedor. Os próximos 3 bits, você agora vai conseguir chegar na rede da organização, da empresa que é cliente desse provedor. E os próximos 9 bits vão servir para você encontrar, por exemplo, o computador, algum computador dessa organização, ou algum servidor, ou roteador. Tá ok? Então a máscara aqui ficou /23 e aqui está o endereço delas. A primeira organização vai ter o mesmo endereço, tá? O segundo, é só ver que número dá esse aqui. Esse aqui vai ser 18, né? O que é esse 18? Esse byte aqui. Tá? 16 mais 2 aqui. 16 mais 4, 20. 16 mais 8 mais 4 mais 2, 30. Ok? E aqui entra uma coisa chamada endereçamento hierárquico e agregamento de rotas. Por exemplo, olha só. Imagine aqui que nós temos essas organizações, justamente essas organizações aqui, tá? Elas têm um provedor chamado Fly By Night, tá? Um nome fictício. E aqui o que é que acontece? Esse provedor, para a internet, ele vai dizer o seguinte: envie para mim quaisquer pacotes cujos endereços comecem com 200.23.16.0/20, que representa toda essa rede, todos esses IPs. Então, qualquer pacote que tenha um endereço que comece com esses primeiros 20 bits aqui, qualquer pacote cujo endereço de destino tem os primeiros 20 bits iguais a esses 20 bits aqui, o pacote vai ser enviado para esse provedor, porque o destino está aqui, tá? E aqui, envie-me quaisquer pacotes cujos endereços comecem com 192.31.00.16. Aqui é um outro provedor, tá? Ok. Agora imagine que uma organização, no caso aqui a organização 1, tá? Essa aqui, ela não gostou mais de estar pagando por esse provedor e decidiu mudar de provedor.
Saiu da Vivo, foi para a NET, por exemplo. E após mudar de provedor, a empresa levou naturalmente o seu espaço de endereçamento IP. Caso contrário, ela teria que alterar os IPs dos seus servidores, etc. Ela levou toda a sua faixa de endereços para esse provedor. E agora o que acontece? Como vai ser a oferta de roteamento desse provedor para a internet? É como se o provedor dissesse para a internet: envie-me quaisquer pacotes cujos endereços comecem com 192.31.00.16 ou o endereço, a rede da organização 1, ok? E agora vem a pergunta: vimos até então como uma empresa, primeiramente, como um equipamento recebe o endereço IP em uma rede, que é por meio do protocolo DHCP. Vimos como uma empresa obtém a sua porção de endereços junto ao seu provedor, usando bits que vão identificar a subrede. E agora a pergunta: como o provedor consegue ter uma faixa de endereços IPs? Como provedores como Vivo, NET, BrisaNet e tantas outras conseguem obter o seu bloco de endereçamento IP. Existe o órgão mundial responsável por isso, que é o ICANN. Você pode ir na internet e pesquisar pelo ICANN, a tradução em português: Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números. Então ela é uma organização relacionada aos nomes, e aqui lembre do DNS, em relação aos números ou números IPs, ok? Então o provedor vai junto ao ICANN poder receber o seu bloco de endereços, né? O ICANN vai alocar endereços, vai gerenciar DNS e vai atribuir nomes de domínios e resolver disputas. E aqui você pode perguntar: disputas? Como assim disputas? A título de curiosidade, no link de descrição desse vídeo, eu coloquei o link dessa notícia aqui, que é relativamente recente, saiu no ano de 2019, a notícia de que a empresa Amazon, ganhou o direito de usar o nome da empresa como domínio. Ou seja, poder usar o domínio .amazon. E isso foi uma disputa que durou muitos anos entre governo de vários países sul-americanos, inclusive o Brasil, que tentavam utilizar o domínio .amazon, porque Amazon é Amazônia em inglês. E aí houve uma briga, uma disputa nos tribunais, envolvendo, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. E aí, se você quiser entender um pouco dessa história, você pode assistir esse link, acessar esse link e ver essa matéria, tá? E aí, quem foi resolver esse problema foi, por exemplo, o ICANN, tá certo? E agora vamos entrar em um assunto extremamente importante, que é o conceito de redes privadas, algo que está presente em praticamente toda rede de pequeno porte, até de redes maiores, a rede na sua casa, na escola, no trabalho, em quase todos os lugares você encontra redes privadas. E como é isso? Bem, primeiramente, o que ocorre? Há muito tempo que nós estamos passando na internet por uma escassez de endereços IPs. Lembre que
nós só temos 32 bits para o endereço IPv4. Como nós só temos 32 bits, consequentemente, só existem 2 elevado a 32 endereços, que dá aproximadamente 4 bilhões de endereços IPv4. É um número que, considerando a quantidade de dispositivos, de interfaces, de equipamentos, de sistemas finais, de roteadores na internet, não seria suficiente. Como essa escassez já era notada desde a década de 1990, foram propostas, juntamente com aquele endereçamento, novo tipo de endereçamento, que era sem classes, que nós vimos aqui, esse tipo aqui de endereçamento. Quando surgiu essa proposta, junto com ela surgiu 3 classes de redes privadas, que são justamente essas 3 aqui dos exemplos. A rede 192.168.0.024, 10.0.0.0/8 e 172.16.0.0.12. O que ocorre? A maioria das redes hoje em dia utiliza esse espaço de endereçamento, que são redes privadas que utilizam IP falsos. E isso funciona por meio de uma coisa chamada NAT. NAT. Existem 3 faixas de endereços, tá, que não são válidos na internet, não são IPs públicos, são IPs privados ou IPs falsos. Só são válidos dentro daquele domínio administrativo, dentro daquela rede. Tá? E quais são? São essas 3 redes aqui. Tá? Se você for comprar um roteador para configurar, criar uma rede na sua casa, no trabalho, é muito comum que ele já venha configurado para utilizar essa rede aqui. Ou uma subrede, né? É comum que seja /24, por exemplo, a máscara. Em uma instituição maior, é comum utilizar essa daqui, 10.0.0.8. E também nós encontramos essa daqui. Por exemplo, para ilustrar um exemplo para vocês. Nesse momento eu estou conectado ao provedor BrisaNet. Tá? Estou conectado à BrisaNet. Eu vou fazer aqui um comando traceroute para o Google, e aqui ele vai mostrando os endereços IPs dos roteadores de cada salto até chegar ao Google. E veja que essa primeira rede aqui, que é do escritório onde eu estou, utiliza a primeira rede privada, essa daqui, 192.168. Logo em seguida, ó, ele já foi entrou na rede do provedor, e veja que ele usa a rede 172, que vai 172.16 até 172.31. Então isso aqui tudinho é IP falso, isso aqui no meio é um IP público. Aí de repente voltou para a rede do provedor que está usando IP falso, certo? IP privado. Em algum momento vai sair para realmente chegar na internet pública. Pronto, aqui chegou, aqui já é um IP público, tá? E o que acontece com o IP falso? Só é válido dentro daquela rede. E naturalmente o IP vai poder existir em vários lugares. Quando eu pego um IP público, como por exemplo esse aqui, ó, esse aqui são IPs públicos. Só existe uma única máquina, uma única interface nesse momento no planeta Terra que possui exatamente esse endereço. Supor que isso aqui está lá em São Paulo, um roteador em algum local em São Paulo, pronto, então ele é o único roteador que possui uma interface com esse endereço aqui. Nenhuma outra máquina na internet possui esse endereço, porque é um IP público. E aí como é que funciona? Se esses IPs aqui eles são falsos, não são válidos quando o pacote está
na internet, quando está fora, né, da rede, como é que vai fazer, como é que vai funcionar? Como é que eu que estou com IP nesse momento, qual é o meu IP? Nesse momento aqui o meu IP é 192.168.0.190. Mas se eu entrar em um site que mostra qual é o meu IP, por exemplo, meuip.com.br, ele vai dizer aqui, ele vai colocar que o meu IP é 187.19.204.219. Mas como assim? A ferramenta IPconfig me disse que eu tenho esse endereço, 192.168.0.190. Mas quando eu acesso um site na internet que vai me dizer qual é o meu IP, ele diz que o meu IP é esse aqui. E o que ocorre? Isso aqui é o IP público, que está na interface WAN do roteador. Enquanto que isso aqui é o IP falso que eu estou utilizando aqui dentro da rede. E aí como é que isso vai funcionar? É por meio da tradução de endereço de rede, o NAT. Então vamos aqui com um exemplo, tá? Imagine uma rede aqui, doméstica, tá? Que está utilizando a rede 10.0.0.0/24. Aí eu pergunto, essa rede aqui é uma rede privada ou pública? Privada, porque faz parte do endereço 10.0.0.0/8, tá? Então significa que esses IPs aqui, nenhum pacote pode ir para a internet com esse endereço aqui no campo endereço IP do datagrama. Não pode. Esse IP aqui só pode ser usado nos pacotes quando se está dentro desse domínio administrativo. Então essas máquinas aqui estão com esses endereços, tá? O roteador tem duas interfaces, a LAN e o WAN, aqui da rede local e da rede externa, que vai se conectar com o provedor, e o provedor por si se conecta a outro provedor e a internet. E aqui está o endereço IP público. Então é isso que ocorre. O roteador vai ter o IP privado na interface LAN, o IP público na interface WAN. Então esse IP aqui geralmente é o IP associado à porta WAN do seu roteador. E acontece que, como o roteador vai ter que fazer uma mágica para permitir que esses equipamentos aqui se comuniquem com a internet. Porque quando o pacote gerado aqui chegar no roteador, o roteador vai ter que tirar esse endereço aqui e colocar outra coisa. Porque esses endereços aqui só funcionam, só são válidos aqui dentro, tá? Então o que acontece? Todos os datagramas que saem da rede local, aqui está a rede local, possuem o mesmo e único endereço IP do NAT. Então significa que outra pessoa conectada aqui na minha rede, se acessar esse site aqui, se eu acessar pelos meu smartphone ou por meio de um outro computador e acessar esse site, vai dizer exatamente o mesmo endereço IP. Por quê? Porque é o endereço IP não da minha máquina, do meu computador, do meu smartphone. É o endereço IP do roteador. Ok? E é o que vai acontecer. Os datagramas com origem ou destino nesta rede possuem endereço 10.0.0.24, tá? Para origem e destino. O que é que o roteador vai ter que fazer para que permitir essa comunicação, tá? A grande motivação para o uso de rede privada, que funciona por meio do NAT, é que redes locais podem utilizar apenas um único endereço IP. Então você pode ter uma rede, por exemplo, de uma universidade que tenha 10.000 máquinas e apenas um único endereço IP público é necessário, que é o do roteador de borda. Tá? O roteador que vai ligar com o provedor. Todos os demais endereços IPs podem ser falsos. Isso
fez com que até hoje o IPv4 continuasse vivo. E esse esgotamento aqui de endereços não se concretizasse. Faz anos que os endereços IPv4 estão acabando, mas pelo fato de se estar utilizando em todos os lugares, praticamente, essa estratégia de rede privada com NAT, a quantidade de uso, a quantidade de endereços IPs público tem sido pequena, tá? Então não é preciso alocar uma gama de endereços do ISP, apenas um único endereço IP é usado para todos os dispositivos. Podem-se alterar os endereços dos dispositivos na rede local sem precisar notificar o mundo exterior. Tá? Então, esse endereço aqui tem o IP 10.00.1, você pode alterar para 10.00.50, isso não vai afetar nada, tá? Vai ser totalmente transparente. Dispositivos da rede local não são explicitamente endereçáveis ou visíveis pelo mundo exterior. Isso é um ponto positivo, no sentido de oferecer um adicional de segurança. Pelo fato de que quem está lá fora não pode enviar diretamente um IP para esse IP aqui, que é um IP falso, é como se existisse um escudo, um bloqueio aqui pelo roteador. O mundo inteiro só enxerga esse IP, só enxerga o roteador. Não consegue saber exatamente quem daqui está enviando, está se comunicando com ele. E aí o roteador vai ter que fazer um mapeamento para permitir uma comunicação dos equipamentos da rede local com a internet. Ele faz isso por meio de uma tabela de tradução, NAT. Como é que é isso? Vamos ver aqui o passo a passo. Imagine que esse computador aqui, que possui o endereço IP 10.0.0.1, vai enviar um pacote com destino para o endereço IP 128.119.40.186. A porta de origem do processo que gerou esse pacote é 3.345. A porta de destino é a porta 80. Com a porta de destino é a porta 80, então podemos concluir que isso aqui se trata, muito provavelmente, de um navegador. O usuário aqui está com o navegador aberto, acessando algum site da web. Então o pacote vai. Quando chegar no roteador, o que ocorre? O roteador vai ter que substituir esse endereço IP, pois é um IP falso, um IP privado, não é válido na internet, então ele não pode encaminhar o pacote com esse endereço de origem. Ele vai trocar, passar a borracha e colocar o próprio endereço dele. Veja que esse endereço daqui que ele coloca no pacote é exatamente o endereço público do roteador. E aqui ele vai escolher uma porta, por exemplo, 5001. E aqui ele vai colocar esse mapeamento. Quando o pacote chegar com destino à porta 5001, eu sei que eu devo encaminhar esse pacote para a máquina que tem esse endereço IP nessa porta. Então, o roteador vai enviar o pacote. O pacote vai trafegar até chegar ao destino. Quando chegar ao destino, o destino vai responder. E agora vai colocar a origem. É esse aqui. Vamos supor que seja o servidor do YouTube. E ele está enviando. E o destino é quem? É esse aqui, que é o roteador. Ou seja, esse site, ele está achando que quem está requisitando algo é o roteador. Ele sente que está falando com o roteador.
que foi o roteador que requisitou, e ele está respondendo para o roteador. Só que o roteador, na verdade, está sendo meio que um intermediador. Tá? Quando esse pacote chegar no roteador, ele vai ver pela porta de destino 5001. Opa! Se ele mandou para mim na porta 5001, na verdade, para quem eu devo enviar esse pacote é 10001 na porta 3345. Então, nesse momento agora, ele troca o IP de destino, tira do roteador e coloca novamente essas informações aqui. E então o pacote vai chegar no destino correto. Então, isso aqui muitos consideram uma gambiarra, tá? Ou uma solução técnica alternativa, para falar mais bonito, que é utilizar a porta, que é um endereçamento da camada de transporte, como mecanismo de fazer mapeamento e permitir que IPs falsos se comuniquem com IPs públicos, tá? Que equipamentos dentro de uma rede privada se comuniquem com equipamentos na internet. E aí lembre, o campo número de porta tem 16 bits. Então, 2 elevado a 16 dá 65.536. Então, quantas linhas nós podemos ter aqui? Considerando porta 1, porta 2, porta 3, até esse valor aqui. Temos toda essa quantidade de conexões simultâneas com um único endereço de LAN. Então, podemos ter aqui milhares de máquinas. Claro que vai depender do tipo de rede que está sendo usada. Essa rede 10.0.0/8 permite uma grande quantidade de endereços IPs. E pelo fato de utilizar a porta e a porta ter 16 bits, é possível ter milhares de conexões simultâneas. Claro que aqui vai depender do roteador ter condições de software e hardware para atender um número tão alto assim de conexões simultâneas. E então o NAT, embora seja muito popular, muito utilizado e difundido, ele é controverso. Por quê? Alguns especialistas consideram que roteadores deveriam processar somente até a camada 3, ou seja, camada física, enlace e rede. E pelo fato do roteador estar entendendo sobre porta, significa que ele está operando na camada de transporte, o que não deveria acontecer pelo princípio da arquitetura da internet. Por muito tempo, o NAT gerou dor de cabeça nas aplicações P2P, tá? Porque para usar a aplicação P2P, você tinha que ir lá no roteador, configurar, liberar a porta. Hoje em dia, isso normalmente não é mais necessário por conta do protocolo UPnP, que em outro momento eu posso explicar. E outro ponto de crítica em relação ao NAT é que o que ele veio resolver, em parte, que é a escassez de endereços, o correto é que essa escassez fosse resolvida pelo IPv6, que é a nova versão de endereçamento, que utiliza 128 bits. Tá? Então, embora haja essa crítica, o NAT é bastante utilizada, praticamente toda a rede utiliza o NAT. Tá? Da rede doméstica, de pequeno porte. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos estudar o protocolo ICMP e finalizar com o protocolo IPv6. Com isso, nós vamos terminar o estudo do protocolo IP e vamos finalizar a camada de rede com o estudo dos protocolos de roteamento. Até mais!